Vamos então falar sobre funções e gráficos. Primeiro, o que é o conceito de função? O que é uma função? Uma função é uma aplicação que é feita entre dois conjuntos que a cada elemento do conjunto de partida, ou seja, do que se chama normalmente o objeto, faz corresponder um e só elemento do conjunto de chegada. Portanto, não pode acontecer, por exemplo, ao mesmo conjunto, ao mesmo elemento do conjunto de partida, ao mesmo objeto, fazer corresponder duas imagens diferentes. Isso não é uma função, está bem? Mas pode acontecer dois elementos do conjunto de chegada, por exemplo, desculpem, a mesma imagem, ter dois objetos diferentes. Eu já passo a representar isto. Por exemplo, temos aqui algumas das representações de função. Por exemplo, isto, se repararem, é uma função, porque este A é que é o meu conjunto dos objetos, e se repararem, a partir de um objeto apenas, fazemos corresponder um elemento do conjunto de chegada, portanto, das imagens. Eu não posso fazer isto agora. Ou seja, estão a ver o que é que eu estou a fazer? Ao conjunto, a um elemento, a um objeto, estou a fazer corresponder duas imagens. Isso não pode acontecer. Está bem? Portanto, neste caso não seria uma função. Mas pode acontecer o que está a acontecer aqui, que é a mesma imagem ter dois objetos diferentes. Está bem? Já vamos depois ver também isto graficamente. Portanto, o que é o domínio de uma função? Portanto, imaginem, há muitas maneiras de representar funções. Portanto, aquilo que eu já falei agora, uma das representações é a representação de diagrama, outra representação pode ser através de uma expressão verbal. Por exemplo, aqui, o triplo do número mais 5 será 3 vezes um número, podemos lhe chamar x, mais 5. Isto é uma função. Até uma função, até uma reta, não é? Nós já falámos de retas. Podia ser, por exemplo, o quadrado da soma de um número com 5. O quadrado da soma de um número com 5. Ou o quociente entre o dobro de um número e 7, por exemplo. Estão a ver? Isto é a expressão verbal, que depois normalmente é associada a uma expressão analítica. Está bem? Que eu aqui associei cá em baixo 3x mais 5. Outra maneira de representar um gráfico de uma função, outra maneira de representar uma função é através do seu gráfico. Tá? Neste caso, por exemplo, temos aqui uma função f. Aquela que eu falei há pouco, 3x mais 5, é uma reta. É uma reta que tem declive 3 e passa no ponto de ordenada na origem 5. É uma coisa assim. Isto é a representação gráfica da reta. O que é que não serão representações gráficas da reta? Por exemplo, de uma função. Por exemplo, isto. Isto não é uma função porquê? Porque, por exemplo, este objeto que aqui está em baixo, a gente vê os objetos no eixo do X, tem duas imagens diferentes. E isso não pode acontecer. Por isso é que se fala de uma coisa que é o teste das retas verticais. Nós vemos se um determinado gráfico pertence a uma função ou não, se ao fazermos retas verticais, ela cortar no máximo uma vez a reta. Por exemplo, uma reta, desculpem, a função. Por exemplo, isto aqui é uma função. Se fizerem várias retas verticais, elas cortam sempre, no máximo, uma vez. Por exemplo, uma parábola também é uma função. Já vou desenhar aqui outra. Uma parábola vertical. Já vou mostrar isso. Por exemplo, isto aqui é uma função. Se fizerem várias retas verticais, só cortam no máximo uma vez. Por exemplo, um círculo não é uma função. Não é muito difícil vocês arranjarem aqui uma reta vertical que corta a função em mais do que um sítio. É relativamente fácil, por exemplo, aqui. Está bem? O teste das retas verticais permite ver se uma determinada representação gráfica pertence ou não pertence a uma função. Tá? Normalmente o domínio são os valores do eixo do x, se tivermos a representação gráfica de uma função, e o contradomínio seria um valor do eixo, os valores que a função assume no eixo dos y. Por exemplo, eu vou voltar a desenhar aqui uma parábola e vamos ver qual é que é o domínio e o contradomínio dela. Por exemplo, uma função assim. O domínio, que normalmente se representa, se esta for a função f, representa-se por um D maiúsculo, neste caso é R, porque todos os valores do x têm uma correspondência na função, enquanto que o contradomínio, imaginem que isto é, por exemplo, menos 2, o contradomínio da função vai desde, vemos nos y, claro, vai desde menos 2, sem nunca mais acabar, ou seja, vai até mais infinito. Não tem necessariamente que ser assim, é apenas um exemplo.
Se nós tivéssemos a expressão analítica, quais seriam as duas situações que nós teríamos de ter algum cuidado em termos de domínios? Por exemplo, se eu tiver uma função assim, f de x igual a 3x mais 5, o domínio desta função, se nada nos for dito em contrário, é R. Não há problema nenhum, eu consigo substituir aqui o x por qualquer valor. Aliás, vocês podem ver, uma reta está definida desde menos infinito até mais infinito, isto no que diz respeito ao x. O que é que acontecia se eu, por exemplo, tivesse isto? 3 sobre x. Será que todos os valores são permitidos aqui? A resposta é não. Há um valor que nós não podemos colocar aqui em denominador, senão vamos ter problemas, que é o zero. Nós não podemos substituir o x por zero. Aliás, façam experiência na calculadora, dividam 3 por zero e já vos dizem o que é que ela vai fazer, vai-vos dar erro. Portanto, no caso dos nominadores, eles têm sempre que ser diferentes de zero. Então, se eu quisesse aqui representar o domínio da f, seria x pertence a R, tal que o x tem que ser diferente de zero. Ou seja, neste caso, escrevemos R exceto zero. Está bem? Podia ser outro ponto qualquer. Imaginem que era assim, x menos 3. Então ficava x menos 3 igual a zero, que resolvido dava x diferente de 3. Então seria R exceto 3. Portanto, dependendo da expressão que está em denominador, o domínio será sempre R exceto os números que anulam, que são zeros do denominador. A outra situação que também não é permitida são as raízes pares de números negativos. Por exemplo, se vocês tiverem uma função assim, não podem aqui, em R, não podem aqui substituir, por exemplo, por menos 1. A calculadora dá-vos erro. Se tiverem calculadora para os números reais, senão pode dar soluções, mas nos reais isto não tem solução. O que é que isto quer dizer? Que tudo o que estiver dentro de raízes de índice ímpar não havia problema. Se fosse raiz cúbica não havia problema nenhum. Tudo o que estiver dentro de raízes de índice par tem que ser maior ou igual do que zero. Portanto, o domínio desta função f que eu defini agora será x pertence a R, tal que x é maior ou igual do que zero. Então dá desde zero até mais infinito. Estão a ver? Portanto, estas são as únicas duas situações, por enquanto, que vocês se vão deparar em termos de domínios. Denominadores têm que ser diferentes de zero, isto se estiver em expressão, claro. E o que estiver dentro de raízes de índice par tem que ser maior ou igual do que zero. Pronto, eu creio que já referi aqui todas as representações de funções que normalmente existem. Depois vamos falar um bocadinho sobre zeros, extremos e monotonia de uma função. O que é um zero de uma função? Imaginem que tem uma representação gráfica. Eu até vou escolher aqui um exercício do livro. Vou pegar aqui numa função e vamos tentar estudar, por exemplo, esta aqui que está no exercício 6. Pronto. Se vocês quiserem, já agora podemos também falar um bocadinho sobre o domínio e o contradomínio desta função. Atenção que ela tem princípio e tem fim. O domínio vai desde, deixem-me cá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai desde menos 6, creio que até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exatamente. O domínio desta função é de menos 6 fechado até 10 fechado. Porquê fechado? Porque aqui as bolitas também estão fechadas. E o contradomínio vai desde, vamos ver nos y, lá está, contradomínio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde menos 7, é 6, desculpem, desde menos 6 também, até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta é que vai até 7. Deixem-me só confirmar. 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. 2, 3, 4, 5, 6, ainda vai aqui até ao 7. E é fechado também pelos mesmos motivos. Se eu quisesse calcular os zeros, como é que o faria? Bom, os zeros desta função são os pontos que interceptam o eixo do x. Neste caso, os zeros são, a lista de zeros são 1, 2, 3, 4, menos 4. Aqui é o 4 e o 8. São estes os zeros da função. Isto pode vir na forma de intervalo também. Imaginem que a função vinha aqui em baixo e fazia aqui um intervalito. Então tínhamos que lhe juntar um intervalo. Neste caso, vá mais ou menos desde menos 1 até 0. Pode dar sobre a forma de intervalo. Portanto, os zeros é simples. A seguir, como é que se calculam os extremos de uma função? E o que é isto dos extremos? Essencialmente existem dois grandes tipos de extremos. Os extremos absolutos, que são o máximo e o mínimo absoluto, e os extremos relativos, o máximo e o mínimo relativo. Bem, o que é o máximo absoluto? A palavra aqui absoluto é mesmo muito forte. Quer dizer que é o maior valor que a função assume. No nosso caso, o maior valor que a função assume é este aqui. O meu máximo absoluto é o 7. Está bem? Portanto, se perguntarem o máximo absoluto, está aqui.
É o 7. E qual é o maximizante absoluto? Atenção que os máximos vêm-se nos y. O maximizante é o valor do x onde esse máximo é atingido. No nosso caso é o 10. Portanto, resumindo, máximo absoluto vê-se nos y, o maior valor da função é o 7. Maximizante absoluto, neste caso é o x, onde o máximo absoluto é atingido, que vale 10. Agora, mínimo absoluto e minimizante absoluto. O mínimo absoluto é nos y, é este menos 6, e o minimizante absoluto também é o menos 6. Portanto, por acaso dá o mesmo valor, mas é mesmo coincidência. Isto não tem que acontecer assim. O nosso mínimo absoluto vê-se nos y, vale menos 6. E o minimizante absoluto também vê-se neste caso no x, e é também menos 6. É o valor do x onde o mínimo absoluto é atingido. Portanto, quanto aos extremos absolutos, não há grandes questões. Atenção, uma função pode perfeitamente não ter nem máximo absoluto, nem mínimo absoluto. Bastava que eu, por exemplo, aqui tivesse colocado uma bola aberta e o máximo e o mínimo absoluto não seriam atingidos. Está bem? Cuidado com isso. Observem bem a função e vejam se o ponto é mesmo atingido. Por exemplo, imaginem que esta função nunca mais acabava. Portanto, também não iria ter máximo absoluto nem mínimo absoluto. Quer dizer, mínimo continuava a ter, mas se eu prolongasse estas duas, não iria ter nem uma coisa nem outra. Agora vamos aos extremos relativos. Isto já dá um bocadinho mais de trabalho. Qual é a ideia do extremo do máximo relativo? O máximo relativo, o nome também dá muita informação, é o maior valor da função ali numa vizinhança. Não tem que ser o maior valor de toda a função, basta que seja, por exemplo, um pico da função, um alto da função. E o mínimo relativo pode ser um vale da função. E não só. Porquê? Porque em termos de definição, ou melhor, o, como é que se vê graficamente se um ponto é máximo ou é mínimo? Se de um lado, do lado esquerdo e do lado direito desse mesmo ponto, a função não sobe. O que é que isto quer dizer? A função não subir. Por exemplo, se pensarmos num pico, se nos situarmos aqui neste ponto, a função do lado esquerdo e do lado direito não sobe. Mas, por exemplo, se formos a um sítio onde a função seja constante, do lado esquerdo e do lado direito a função também não sobe. Tem a ver com este maior ou igual que está aqui. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que onde a função for constante, então ela é máximo e mínimo simultaneamente. Porquê? Porque no mínimo, já que no máximo a função não sobe, no mínimo a função não pode descer, nem à esquerda nem à direita. E se repararem, nos vales a função não sobe nem à esquerda nem à direita, e onde ela for constante também não sobe nem à esquerda nem à direita. Então vamos olhar bem para esta função e vamos tentar começar por ver os máximos relativos. Máximos relativos. Volta-se a ver no y. Os picos são este, e este também conta. Atenção que o máximo absoluto também é um máximo relativo, portanto dá 3, 6 e 7. Mas ainda falta aqui outro sítio, que é onde a função for constante. O 1 também é um máximo relativo. Vamos aos mínimos relativos, depois vamos ver os maximizantes, que isso é que dá mais trabalho. Mínimos relativos são todos os vales, portanto temos este e este. Está bem? Também é um mínimo absoluto, também é mínimo relativo. Portanto, o menos 6 e o menos 3. E, novamente, onde a função for constante, ela também terá um mínimo relativo. Agora, como é que são os maximizantes? Neste caso, os maximizantes relativos. O do 3 é o ponto 1, 2, menos 3. O do 6 é o ponto 2. O do 7 é o ponto 10. E o que acontece aqui onde ela é constante? Os seus maximizantes são um intervalo que vai desde aqui até aqui. Desde menos 2 até menos 1. Agora, falta saber se no menos 2 é aberto ou fechado e se no menos 1 é aberto ou fechado. Notem que no ponto menos 2 ela não pode subir. E se olharem para a vossa esquerda, a função sobe. Então o ponto menos 2 não é um maximizante. Porque à esquerda ela sobe e nos máximos ela não pode subir. E o mesmo acontece no ponto menos 1. O que é que vai acontecer aqui relativamente aos minimizantes relativos? Vamos ver os minimizantes relativos que há. Temos o menos 6. Do menos 3 é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vamos reunir com o intervalo que vai desde... Desculpem, eu vou passar para aqui. Que vai desde menos 2 até menos 1. Nos mínimos não podemos descer e não há problema nenhum. Quer à esquerda, quer à direita do menos 2,
só subimos. Subimos ou mantemos constantes, então não desce, é fechado. E no menos 1, à direita subimos e à esquerda mantém-se constante, então também é fechado. Portanto, isto só para darmos aqui uma revisãozita nisto. Portanto, sempre que a função fizer um pico, um alto, ela é um máximo relativo. Claro, tem que ser um ponto fechado. Se a função tiver um vale, ou um ponto baixo, mais ou menos, será um mínimo relativo. Onde a função for constante, é simultaneamente mínimo e máximo relativo ao mesmo tempo. Está bem? Por definição, é mesmo assim. Então, quais são as situações que podem acontecer em termos de mínimos e máximos relativos onde ela for constante? Essencialmente, há 4 situações. A primeira será, por exemplo, esta que nós vimos agora. Assim. Imaginem que este é o A e este é o B. Vamos ver como é que ficam os maximizantes. Até vou fazer aqui um esquemazinho. Os maximizantes e os minimizantes. Aqui, como nós vimos há pouco, os maximizantes são abertos e os minimizantes é fechado. E se for ao contrário? Agora vai ser também ao contrário aqui. E aberto aqui. Próxima situação. Imaginem que é assim. Este é o A, este é o B, este é o A, este é o B. Neste caso, o B não é máximo porque sobe. Então no B é aberto. Mas é máximo porque só desce. E aqui será ao contrário. Desculpem, vou meter isto um bocadinho melhor. Portanto, recordem que para o máximo não pode subir. E no ponto A não sobe. Então é máximo. É maximizante neste caso. No ponto B não se pode subir, mas ela sobe à direita. E claro, os minimizantes acabam por ser sempre ao contrário pelos mesmos motivos. A última situação que falta é esta aqui. Em que este é o A, este é o B. Agora trocamos também. E este fica fechado aqui, aberto aqui. Estão a ver? Portanto, o que é importante vocês terem em conta é que nos máximos a função à esquerda e à direita não pode subir. E nos mínimos a função à esquerda e à direita não pode descer. Isto funciona mais é por causa dos maximizantes. É importante saber isto por causa dos maximizantes, porque em termos de cálculo de máximos e de mínimos não tem assim nada de especial. Voltando ao resumo, monotonia da função. Essencialmente há 2 tipos de monotonia, onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Mas dentro do crescente e do decrescente há 2 hipóteses possíveis. Há o estritamente crescente, onde a função tem mesmo que subir, e há o crescente no sentido lato. Está bem? Normalmente eu no manual que vi chamavam essa apenas crescente, mas há quem chame isto crescente no sentido lato. O que é que isto quer dizer crescendo no sentido lato? Quer dizer que ela ou cresce ou é constante. Constante também conta. Embora normalmente quando eles pedem para estudar a monotonia da função, eles falam mais é do estritamente crescente e do estritamente decrescente. Por exemplo, vamos ver aqui esta função de há pouco. Ela é crescente neste intervalo e estes valores vêm-se no x. Vamos ver onde é que ela é crescente. Desde menos 6 até menos 3. Depois volta a crescer desde menos 1 até 2. E finalmente acaba de crescer desde 6 até 10. Onde é que ela é decrescente? Estritamente decrescente. Em menos sítios. Desde menos 3 até menos 2. Sim. Menos 3 até menos 2. E depois volta a decrescer desde 2 até 6. 2 até 6. Normalmente estes intervalos são fechados, mais uma vez, normalmente, porque pode haver aqui pequenas alterações que façam com que a função não seja decrescente nesse intervalo. Se vocês quiserem perceber a ideia intuitiva por trás do crescente e do decrescente, imaginem que metem aqui um ciclista. Quando ele tivesse obrigatoriamente que pedalar para andar para a frente, a função é crescente. Quando ele pudesse perfeitamente não pedalar e a bicicleta ia andar na mesma, isso seria decrescente. Está bem? Um exemplo. E estes são os intervalos onde ela é decrescente. Também podemos dizer onde é que ela é constante. E ela é constante aqui desde menos 2 até menos 1. Bem, estão dados os intervalos de monotonia de uma função. Eu creio que aqui também pedem... por exemplo, também podem pedir, eu agora acho que já não falta falar de muita coisa, falta só falar de continuidade, injetividade, depois aqui algumas observaçõesitas. Também me parece boa ideia numa próxima aula resolver um ou outro exercício sobre estes assuntos.
Só para acabar a parte teórica, o que é uma função contínua? Uma função é contínua. Nesta fase nós não vamos estudar muito a fundo a continuidade de uma função, mas no fundo uma função é contínua se nós conseguimos desenhá-la sem levantar a caneta do papel. Portanto, neste caso, esta função aqui é totalmente contínua em todo o seu domínio. Porquê? Porque nós conseguimos perfeitamente desenhá-la sem levantar a caneta do papel. Um exemplo de uma função não contínua, olha, está aqui mesmo em baixo. Então já vou puxar um bocadinho para baixo a função. Eu consigo desenhar esta parte aqui sem levantar a caneta do papel. Quando chego aqui vou ter que o fazer. Portanto, ela é contínua neste intervalo, depois é contínua neste bocadinho aqui e volta a ser contínua aqui. Mas tem aqui pontos onde ela não é contínua, está bem? Não é contínua em todo o seu domínio. Depois, relativamente à injetividade. O que é isto da injetividade? É um bocado parecido vermos se uma função injetiva é, é, é vermos se a dois pontos diferentes, dois objetos diferentes, correspondem sempre duas imagens diferentes. O que é que isto quer dizer? O que é que será uma função injetiva e uma função não injetiva? Vou meter aqui um exemplo. Isto aqui, por exemplo, é uma função injetiva, porque quaisquer dois objetos diferentes, quaisquer dois valores de x que vocês escolham, vão ter duas imagens diferentes. Um exemplo de uma não injetiva são as parábolas. Porquê? Porque este objeto e este têm a mesma imagem, têm o mesmo y. Está bem, mas há um teste que nos permite verificar se uma função é injetiva ou não, que é o teste das retas horizontais. Em vez de fazermos as verticais, como fizemos há pouco, fizemos as horizontais. Aqui, se fizermos retas horizontais, cortam a função no máximo num sítio. Aqui, conseguimos cortar a função em mais do que um sítio. Está bem? Isto é o teste das retas horizontais para verificar a injetividade de uma função. Uma coisa que volta e meia pedem em algumas questões é para verificar quando é que a função é, por exemplo, negativa, ou quando é que ela é positiva, ou quando é que ela é não negativa, ou quando é que ela é não positiva. O que é que, por exemplo, quando é que esta função aqui seria, a função de cima, seria negativa? Negativa é quando ela está abaixo do eixo do x. Aqui, abaixo do eixo do x, é quando a função é negativa. Acima do eixo do x é quando ela é positiva. Este é o nosso ponto de viragem de função negativa para positiva. E esta função é negativa, volta-se a ver no eixo do x, ela é negativa desde menos 6 até 1, 2, 3, menos 4. E aqui temos que abrir, porque o zero não está incluído, é negativa, menor do que zero, não conta a linha d'água, e depois volta a ser negativa, desde 4 até 8. Reunido, desde 4 até 8. Se a pergunta fosse menor ou igual do que zero, já tínhamos que fechar este intervalo, este e este. Este aqui é sempre fechado porque ele está claramente abaixo da linha d'água. Então, perceber, imaginem isto como sendo uma água. Isto seria mais ou menos a trajetória de um peixe ou de uma ave ou uma coisa qualquer. Sempre que o peixe estiver fora da água, a função é positiva. Se o peixe estiver dentro da água, a função é negativa. Pá, são truquezitos. Eu gosto destas coisas, gosto de pensar as coisas assim, de situações mais reais que nos permitam facilmente chegar à conclusão de quando é que uma função é negativa e quando é que ela é positiva. Eu aqui tenho um resumo de algumas coisas que se fazem no eixo do x e outras que se fazem no eixo dos y. O que é que se vê no eixo do x? Domínio, maximizantes e minimizantes, zeros, onde a função é crescente e decrescente, também onde ela é positiva, negativa, não negativa e não positiva, e ver onde é que ela é constante, claro, e também para calcular a imagem de um ponto. Imaginem que a pergunta, a imagem de um ponto não, verificar qual é o objeto quando dão uma determinada imagem. Imaginem que vos pediam assim, determine x tal que f de x é igual a, deixa cá ver, por exemplo, igual a 6. Quais são os pontos cuja imagem é igual a 6? Isto é um valor do y. Este 6 é um valor do y. Portanto, vamos ver quando é que o y é igual a 6. E é igual neste ponto e neste, está bem? A reta não está muito bem desenhada, mas seria aqui e aqui. São estes os dois pontos onde a função é igual a 6. Se a pergunta fosse calculo o f de 4, então isto já será um valor do x. Portanto, 1, 2, 3, 4. O f de 4 é 0. Portanto, vocês no fundo têm isto. f de x igual a y. Se vos derem este ponto, estão-vos a dar um valor do eixo do x. Se vos derem este valor, estão-vos a dar um valor do eixo dos y. Por isso é que eu digo aqui naquele quadrozito que onde vos pedirem que a função seja igual a um determinado valor, vamos buscar esse valor ao x. O que é que se vê normalmente no eixo dos y? O contradomínio, os máximos e os mínimos e o valor de uma função.
Se vos pedirem o f de 4, vocês vão ao x buscar o 4, por exemplo, como eu fiz agora, o f de 4, vão ao x buscar o 4, mas vão ao y obter o valor pretendido. Está bem? Se quiserem o f de menos 2, vão aqui ao x, menos 2, e vão buscar o y, que é 1. Neste caso, se quiserem o f de 10, vão ao x buscar o 10 e depois veem qual é a correspondência relativamente ao eixo dos y. f de 10 igual a 7. Está bem? Portanto, numa próxima aula vamos resolver um ou outro exercício sobre estes mesmos assuntos. Mais uma vez, praticamente com o primeiro capítulo faltaria aqui ver algumas coisas na calculadora, mas por enquanto não há necessidade disso. Portanto, temos aqui, falámos mesmo de muita coisa, da representação de funções, o que é uma função, os zeros, os extremos, que é um assunto bastante delicado, vocês devem ter reparado, monotonia, que é relativamente simples, o domínio contra domínio de uma função, a injetividade. Portanto, isto tudo pode aparecer perfeitamente numa pergunta só. Está bem? Podem dar-vos o gráfico de uma função e começarem a pedir informação sobre essa mesma função. Está bem? Até uma próxima aula.